Gostaria de pedir a permissão a vocês de fazer rapidamente aqui uma simulação do entendimento desse problema para um brasileiro comum. Do que eu já apreendi desse processo, muitas vezes eu vejo e me incomoda muito a inversão dos exemplos e dos acenos que essa tecnologia faz perante a opinião pública brasileira. Não é que eu condene os exemplos de drones, aviões autônomos, veículos autônomos, nada disso. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que estou aqui tentando relatar um marco da eletromobilidade, converso com o setor de petróleo e gás em relação à transição energética, um setor do qual eu sou originário, trouxe e contribuí para o desenvolvimento da energia renovável no meu estado, Rio Grande do Norte e no Nordeste em geral. Então, assim, eu me considero, com todas as minhas limitações, uma pessoa que tenta estar na vanguarda desse processo evolutivo da humanidade como um todo e na inserção do Brasil e das suas mazelas dentro desse processo. Mas eu acho bonito, acho legal, vou às feiras de tecnologia e tal, acho bacana, drones autônomos, logística, mas sempre prefiro ver os exemplos que nos ajudam a, de fato, promover a inclusão digital, né? E eles estão em setores públicos, como eu disse aqui na entrada dessa comissão. Na educação, para gerar agilidade, capilaridade, acessibilidade, universalização, conforto. O que é que se falar em conforto, ensino remoto, entre outras coisas, conforto e acessibilidade. E, por fim, eficiência. Na segurança pública, eu não vejo os exemplos trazerem coisas para a realidade da segurança pública. No transporte público, eu recentemente tive a experiência de ser candidato a prefeito de Natal, conversei dentro dessa programação e dos planos que apresentei à população natalense, estavam justamente o uso da eletromobilidade, da automação e, por que não dizer, já prevendo a chegada do 5G, para o transporte público. Mas sabe com que objetivo, pessoal? Convergir em 10 anos para a gratuidade total da tarifa. Porque eu tenho certeza que isso é possível. Da mesma forma que nós temos educação gratuita, pública de qualidade, temos saúde pública de qualidade dentro das limitações do Estado brasileiro, da sua população e das suas dimensões, claro. Mas estamos todos aplaudindo o SUS, a educação nos IEFs, nas universidades, nas escolas públicas atendem o que é possível. A segurança pública tem falhas, etc., mas tem o seu sistema funcionando. O transporte público também deveria tender à gratuidade, porque nós vamos ter que pensar fora da caixa com as tecnologias, com a eletromobilidade, uma manutenção muito mais baixa, com o preço do insumo principal, que seria o combustível, mais baixo, e com o 5G, não é possível que a gente não consiga, e eu não estou dizendo de estatizar nada, as empresas continuem operando, só que as receitas venham de outras possibilidades. Propaganda, serviços, frete, combinar frete com esse avião de drone, etc. Por que não o transporte público também contribuir com serviços de frete nas cidades? Enfim, tem que se pensar fora da caixa, porque o 5G obriga a pensar fora da caixa. Então, da mesma forma que a gente pensa em gadgets e coisas bacanas do ponto de vista de comercial, de entregar produtos para grandes grupos, de atacado, de varejo, etc., etc., temos que pensar no segmento público. E como o Estado normalmente é mais pobre do que a sociedade como um todo no mundo privado e no mercado, é a hora que o Estado faz um trade-off, faz uma troca. Ele estabelece uma troca. Olha, eu te dou o espectro, o direito de cobrar das pessoas serviços maravilhosos para ter uma casa toda automatizada, um carro autônomo, um aviãozinho que vai entregar o seu iFood, mas eu peço coisas em troca, e não são poucas. Aqui a gente já tem isso, mas não podem ser poucas. Porque se há de um lado uma pressão por austeridade, contra a qual também nós nos insurgimos em geral, mas isso é da democracia, então ela fica ali no limite. Se o Estado tem que ser extremamente austero e não tem condição de pagar essas novas operadoras que vão surgir nesses novos espectros,
para ter esse serviço. Então, o Estado precisa, neste momento agora, por isso a importância do TCU, da comissão na Câmara, de todo o trabalho do Ministério de Ciência e Tecnologia, sem ideologismos, sem achismos, e principalmente o trabalho da Anatel, para assegurar que o Estado brasileiro possa ter o momento, nesse momento apropriado, que é quase que um fale agora ou cale-se para sempre, assegurar as contrapartidas devidas e em tamanho, em dimensão proporcional às suas necessidades. Concordam? Se a gente deixa passar esse momento, depois é insegurança jurídica. Ah, não pode, eu comprei a concessão desse jeito, não pode mais mexer. Aí é aquela história de, né? Aí joga-se a insegurança jurídica, o argumento da insegurança jurídica para cima do Estado brasileiro. Embora ele seja soberano para colocar novas condições à medida que as tecnologias forem evoluindo e principalmente à medida que os compromissos 3G e 5G não sejam cumpridos. Que é uma das perguntas que tem aqui. Que o cara pode simplesmente, pessoal, tá da Anatel, o Nilo, o que acontece se o cara cumprir todos os compromissos dos 5G maravilhosamente e deixar para trás os 3, 4G? Será que a gente vai caçar a autorização dele? Ou o cara vai dizer, já investi, vou ser prejudicado, o Brasil vai quebrar contratos? É complexa a situação, não é fácil. Então, não adianta a gente acenar com maravilhas tecnológicas do mundo privado e acessíveis apenas a poucas pessoas, se nós, neste momento, imediato, neste momento, mesmo a custo de adiar leilão, mesmo a custo de demorar mais e pensar mais, refletir melhor, não assegurarmos os compromissos e contrapartidas que garantam telemedicina no interior. Isso é que essas imagens que eu gostaria de ver nesses exemplos. Um cara lá em Picos, no Piauí, sendo operado com a ajuda de telemedicina 5G. O transporte público tendendo à gratuidade em função dos veículos autônomos. Transporte público. Não é um aviãozinho da Gol só, não. A segurança pública, com robôs e com monitoramentos cada vez mais evoluídos em tempo real. E principalmente a educação, com o que eu falei, agilidade, capilaridade, conforto, assegurar ao aluno, inclusive quando está remoto, não apenas nas escolas. Esse é o grande compromisso, pessoal, nosso, como brasileiros. Eu não estou falando aqui como partido de um lado, de outro, de oposição de governo, nada. Todos nós nos arrependeremos amargamente se tivermos dado contratos em que 90% da outorga é convertida em investimento, que é o que o cara precisa para justamente faturar. Então já é sui generis por aí. Eu acabei de relatar o Marco das Ferrovias, e no Marco das Ferrovias há autorizações, e eu não converto outorga nenhuma em investimento. O investimento vai por si só. Se eu não investir, não tem ferrovia. Se eu não investir, não vai ter o 5G, eu não vou poder cobrar dos meus consumidores. Então já me causa espécie essa história de que só apenas 10% virá para o Estado, 90% é convertido em investimento. Depois quero uma colocação sobre isso. São autorizações e não concessões, não é isso? Autorizações são títulos que têm uma certa precariedade, mesmo quando convertidos em contrato. Aí vem essa questão do compromisso parcialmente concluído. Se o cara vai só no mercado do rico, que interessa, e não cumpre a contrapartida, como serão essas penalidades, se serão severas o suficiente para que a gente também não descontinue, porque essa atividade tem outra coisa delicada. Uma vez estabelecida a relação com os consumidores, a precariedade da autorização se perde, porque você não pode simplesmente, olha, você não fez o 3G na cidadezinha tal, eu vou desligar você de tudo que você tem, em São Paulo, Salvador, eu desligo você. E aí o consumidor é que é o penalizado, não é nem o cara. Então é complexo. Eu sei que vocês conhecem bem o assunto, eu também milito nessa área de regulação, me permita, eu sei mais ou menos as consequências desse tipo de coisa. Que às vezes o cara diz, não, é autorização, o Estado caça quando quiser, se o cara não tiver cumprido, ele perde a autorização. Não é bem assim. Porque do outro lado vai ter milhares de consumidores que, obviamente, precisa ter uma razão muito forte para você desligar todo o sistema e tirar o cara da autorização.
Pelo que eu entendi, pessoal que está em casa nos assistindo, o que acontece é o seguinte, isso aqui trata-se de radiofrequência. E existem faixas no ar, é como se fossem, muito mal comparando, aerovias, onde os aviões trafegam, ou melhor dizendo, até como se você estivesse olhando para um espectro de cores, várias faixas de cores diferentes. Só para as pessoas visualizarem, porque espectro é uma coisa que ninguém consegue imaginar o que é. E essas faixas estão sendo leiloadas. Então, empresas vão comprar o direito de transitar com sinal naquelas faixas e, com isso, oferecer o serviço a consumidores finais. É disso que se trata, não é isso, pessoal? É disso que se trata. Essa autorização é, portanto, para usar uma coisa de domínio público, que é esse espaço para transitar com radiofrequência. Eu acho que o senhor foi muito preciso na explicação de tentar tornar um pouco mais leigo um assunto tão técnico. Eu acho que foi perfeita a sua comparação, então até agradeço a forma que foi apresentada, foi muito claro, inclusive. Todos os veículos, né, dentro de uma cidade conectados também, né, fora todos os smartphones de todo mundo, então a gente está falando de uma malha, né, uma capacidade de processamento de dispositivo muito grande, mas isso é o que o 5G se dispõe a fazer e a disponibilizar e fazer acontecer. Então é um sonho, né, para grandes cidades você conseguir chegar numa modelagem dessa, e é o que se espera que vai acontecer mesmo. Ao longo dos anos é isso que se imagina. No caso da medicina, para trazer um outro exemplo para a parte da saúde, por exemplo, além de questões de cirurgias autônomas, que tem muitas dessas questões controversas de, bom, você está num momento ultra delicado, ali não pode existir falha nenhuma, né? Não, é um sistema em que não pode existir uma queda de conexão, né? Ou uma latência, como o senador bem mencionou. A latência não pode chegar a 10 segundos enquanto você está fazendo 10 milissegundos, né? Quando você está fazendo uma cirurgia. Ela tem que ficar abaixo ou em torno de 1 milissegundo no máximo, para ele ser totalmente transparente e dar a sensação de vida real nas coisas. Então, esses níveis de delicadeza são importantes. Na parte educacional, o potencial é enorme, mas ele precisa de muito mais vertentes, né? Ou muito mais agentes engajados para fazer o aproveitamento completo de tudo que essa tecnologia possibilita. Ele, como eu falei na apresentação, ele é um habilitador muito grande, mas a gente precisa de outras políticas públicas em cima disso também. Sobre a latência, vocês têm na Anatel, vocês terão a função de acompanhar isso como se fosse uma auditoria em tempo real, porque eu fico imaginando como é que funciona um negócio desse. De cada um desses espectros, você vai ficar acompanhando lá se o cara teve latência ou não, ou é ele que vai indicar quando tiver? Como é que é esse acompanhamento da agência reguladora para poder depois provar, olha, você falhou aqui e provocou um acidente? Quem vai auditar pelo Estado brasileiro quando o autorizatário falhar? Perfeito, senador. Quem vai avaliar tudo isso é a Anatel. A Anatel tem um processo de avaliação de qualidade, que a gente está mudando toda a forma de acompanhamento disso. Ele deve começar a partir do ano que vem, em novas métricas e novas formas de avaliação da qualidade. Até então, a Anatel criava indicadores específicos, né, uma meta específica, recebia os dados das empresas, o que não se cumpria, aplicava-se uma multa, etc. Mas essa modelagem, a gente discutiu ela por alguns anos dentro da Anatel e entendemos que ela não é a melhor. A melhor é que a gente faça um acompanhamento muito mais próximo das variáveis que realmente interessam para o serviço. Então, latência é uma das principais variáveis, né? Ela não é tão relevante para navegação na web, né? Fazer streaming de vídeo, coisas desse tipo, coisas de entretenimento, conhecimento, essas coisas. Então, uma latência, por exemplo, de 30 milissegundos, por exemplo, ela é mais que adequada, é o que o 4G entrega já tradicionalmente. Quando a gente está falando de aplicações críticas, né, de serviços de emergência e coisas desse tipo, a gente está falando de latências abaixo de 10 milissegundos. E isso o 4G não entrega, por características tecnológicas. Isso é natural da tecnologia, ela não vai fazer isso, né? A não ser em condições muito específicas é possível, mas de forma geral não, ela não vai fazer isso. O 5G vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Por causa de faixas adicionais. As ondas milimétricas do 26 GB é a faixa que possibilita boa parte desses níveis de latência. E é a primeira vez que uma faixa tão alta assim, isso mundialmente, né? Uma faixa tão alta é usada na rede de acesso.
na parte da herbezinha, né, da torre, até a pessoa mesmo que usa o serviço. Essas faixas até então eram faixas médias e baixas, eram 700 MHz, 850, até o 2,5. O 26 GB é uma faixa muito mais alta, mas a característica dela ela tem uma banda muito grande, então só ali a gente tem 3 GHz de espectro sendo disponibilizados para as prestadoras. Para ter uma ideia de comparação, 3 GHz são 3.000 MHz de bloco de espectro para ser disponibilizado. No 700, a gente tem 20 MHz. Então, o salto de capacidade de uma faixa para outra, isso responde inclusive a um dos questionamentos que o senhor mencionou. A diferença é muito grande entre as faixas, sim, porque ela se dispõe a coisas muito diferentes. Uma faixa baixa de 700, por exemplo, ela tem pouco espectro, mas ela tem capacidade de atender áreas muito grandes. Então, quando a gente está falando do agronegócio, a gente está falando de usar faixas de 700 MHz, faixa de 850 MHz. A gente não está falando de usar faixas de 26 GHz. Faixa de 26 vai ser usada onde? Em áreas muito densas, ou em áreas que precisa de aplicações de tempo real, como essas todas que a gente mencionou. Essa é a diferença da característica das faixas, isso é uma diferença física, né? Da própria física da coisa, isso é intransponível, não é a tecnologia que vai fazer isso se alterar. O que a gente tem que fazer em termos tecnológicos é se aproveitar de todos esses pedaços, né? E fazer uma combinação. O 5G, ele junta todas as qualidades dessas faixas ao mesmo tempo para poder prover as baixíssimas latências, prover capacidade em áreas muito maiores e prover altas velocidades e dispositivos massivos. Ele faz tudo isso porque ele tem várias faixas de radiofrequências diferentes previstas. Você não faz nada disso com uma faixa só. Isso é impossível de ser feito. Pegar, por exemplo, só o 700 e tentar fazer baixíssimas latências com ele, coisas desse tipo. Isso não acontece. Respondendo diretamente a sua pergunta, senador, a Anatel já tem indicadores dentro desse processo novo de qualidade. Um deles é a avaliação de latência, porque esse é um dos requisitos que o 5G vai trazer, então a gente já se antecipou a necessidade de estruturar um processo de avaliação disso também. A gente pode, inclusive, em uma outra oportunidade, trazer como todo esse processo de qualidade está sendo construído dentro da agência, porque ele está ficando bastante diferente do tradicional. Ele vai criar uma lógica de selos por município, de ranqueamento de prestadoras, então é bastante diferente do que a gente estava acostumado a fazer no setor, e é muito interessante. Ele começa no ano que vem, mas a gente está totalmente à disposição para trazer aqui na comissão, se o senhor achar oportuno em algum momento, para explicar tudo isso. Perfeito, Nilo. Obrigado. Espero que os recursos também sejam suficientes, porque é um processo e você pode contar com o nosso apoio aí para poder se equipar e ter todas as condições para essa auditoria e fiscalização. Queria uma palavrinha do Paulo, se puder, sobre a questão do modelo, né, do leilão, já que analisou isso profundamente e a função. O que o senhor comentou, o 5G na vida real, né? Hoje, 25% das pessoas não têm acesso nem à internet ainda. Pois é. Então, existe uma diferença grande dessas aplicações que envolvem baixa latência e a vida real da maioria dos brasileiros, né? De quase totalidade, digamos assim. Então, o importante é levar, né, a conexão a todos os brasileiros, a todas as escolas, a todas as unidades básicas de saúde. Acho que é o seu ponto mais importante digital. E também a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o mundo teórico, outra é o mundo prático, né? O 4G, teoricamente, alcança velocidades 100 megabits ou maiores, né? E as medições dizem que a média brasileira é de 20 e poucos megabits por segundo. E alguns testes foram feitos. O 5G também varia de país para país, qual seria essa velocidade que o 5G alcançaria, essa questão da latência, né? Então, isso é muito importante. E como o Nilo mencionou também, a nova forma de regulação de qualidade pela Anatel, que envolve selos de qualidade, né? Qual é o nível de qualidade que vai ser exigido das empresas, né? Qual a velocidade mínima, qual a latência mínima que vai ser exigida para ter um selo de qualidade A, B, C ou D, né? Que esses critérios que a Anatel emprega, né? Em relação às penalidades, né? A precificação também, né? A precificação, realmente, como o Nilo comentou, cada faixa tem uma precificação diferente, porque tem uma quantidade de espectro diferente e aplicações diferentes. Então, a Anatel calcula um valor para a faixa de 700 e, a partir desse valor, ela calcula quais as contrapartidas que cabem dentro desse valor calculado, né? Então, as contrapartidas também são associadas por faixa. Então, as contrapartidas da faixa 700 só serão cumpridas pelas empresas que ganharam 700. As contrapartidas da faixa 3,5 só serão cumpridas pelas
operadores ganhar na faixa 3,5. Não há uma passagem de contrapartida de uma faixa para outra, né? Em relação ao modelo do edital, assim, se a empresa, por exemplo, não cumpria o compromisso de abrangência, né? Existe, até o TCU exigiu isso para os outros compromissos, que é a questão da execução, uma garantia de execução do compromisso, né? Então, o que acontece? Ela tem que apresentar uma garantia para a Anatel, né, após ganhar o edital, o leilão, dizendo que, caso ela não cumpra o compromisso, vai ser executado um valor junto ao banco, junto a uma fiança, no equivalente ao montante necessário para aquele compromisso, né? E aí também tem as multas, etc. Em questão, o senhor comentou aí da essencialidade do serviço, né? Até o Marco Civil prevê isso, né? Que o acesso à internet é essencial. Eu acho que é importante a gente lutar, assim, trabalhar a regulação e nós todos do Estado brasileiro por um ambiente competitivo no setor, com várias empresas, né, possíveis, para que você não dependa apenas de uma empresa. Realmente, se você depender apenas de uma empresa, você fica, ou de poucas empresas, né, você fica meio que associado a essa empresa, não pode nem caçar a autorização dela. Então, um ambiente que propicia o acesso ao espectro a várias empresas, a vários provedores, aos pequenos provedores, né, para que no interior possa prestar o serviço de forma adequada, serviço móvel também, assim como eles prestam serviço de banda larga, é muito importante. A questão do modelo do edital que eu comentei, assim, foi uma proposta do conselheiro Vicente, de mudar um pouco o edital, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você comentou no exterior como é feito, o modelo do edital de licitação lá é um pouco diferente, porque eles não licitam por uma única vez, como aqui se apresenta o preço no edital, abre o envelope e o preço está lá. É uma coisa contínua, que eles vão aumentando o valor a ser leiloado, né, que as empresas vão dando, e também eles dividem por regiões menores, né? E a gente até questionou o FCC na viagem que foi feita e eles falaram que fazem isso para justamente atender os pequenos provedores. Os pequenos provedores têm mais vez nisso, então eles fazem lá como se fosse um conjunto de uma micro-região nossa do IBGE, né, que é um conjunto de municípios, mais ou menos eles licitam sim, por micro-regiões, geralmente eles não licitam nada nacional, né? Então é um modelo que pode ser aprimorado pela Anatel, se o objetivo da política pública for que tenha mais provedores, pequenos provedores, vai depender aí, cabe à Anatel e ao Ministério das Comunicações, qual é o objetivo da política pública a ser alcançado, né? Acho que a última pergunta que tinha é a questão da Huawei, né, que você comentou, da latência, né? Se a Anatel pode exigir a latência. Assim, a Anatel pode exigir das empresas o que está no compromisso do edital, né? O compromisso que está no edital é que ela tem que atender para a faixa de 3,5 e somente para essa faixa. As estações radiobases, em algumas quantidades, teria que atender o release 16, que traz ali alguns requerimentos de latência. Mas para as outras faixas não existe essa obrigação, né? Aí vai ser uma questão de qualidade, do selo de qualidade, de questão de imagem da empresa. Mas pelo edital não tem como se exigir questão de latência para a faixa de 700, para a faixa de 26 GB, para a faixa de 2,3, e mesmo para as SERBs que não são obrigatórias na faixa de 3,5, né? Existe uma quantidade obrigatória que tem que atender o release 16. E a última questão, acho que o senhor comentou, a questão da Huawei, né? Na verdade, essa questão não chegou para o TCU, nos documentos encaminhados, né, oficialmente. Não foi tratado nenhum aspecto de restrição a qualquer player, né, qualquer fornecedor. Então, nos documentos encaminhados, não foram na questão da licitação da Anatel, porque a Anatel vai licitar a faixa para as empresas privadas e as empresas privadas vão contratar os fornecedores. Então, não existe nada no edital em relação a isso. Que existe um regulamento da Anatel sobre segurança cibernética. Acho que talvez o Nilo possa falar melhor depois, mas eu acho que não existe nenhum impedimento em relação a país de origem de qualquer fornecedor, né? E mesmo na rede privativa, não existe formalmente nada escrito lá de restrição a nenhum fornecedor de acordo com a origem do país, né? Então, assim, na nossa análise não foi visto esse ponto. Caso isso aí seja decidido um caso concreto, pode ser que o TCU se debruce sobre esse ponto. Mas até o momento isso não foi encaminhado de forma oficial, não está no edital, não está nos normas, não tem lugar nenhum essa questão da restrição a empresas de acordo com a origem do país. Perfeitamente, Paulo. Obrigado. Obrigado. Não, então, só para esclarecer, porque audiências públicas são exatamente para essa função, não existe essa questão de chineses comprarem o espectro brasileiro, essas teorias conspiratórias que a Huawei vai espionar e o chinês vai espionar as pessoas. Essas empresas, corrijam-me se eu estiver errado, são empresas de
equipamentos tecnológicos. Então, quem vai comprar o espectro é que vai comprar esses equipamentos e vai escolher da Ericsson, né? Para não dizer que estou fazendo propaganda de uma só, não, da Ericsson, da Siemens, das americanas, não sei exatamente os nomes, mas enfim, as chinesas, quem que tiver tecnologia, empresa francesa, empresa indiana, né, vai vender componentes, equipamentos para justamente operar o espectro, né, prover o serviço final aos consumidores finais. E aí não há, como diz o Paulo aqui, nenhum elemento no edital, pelo menos visível aqui para nós estamos todos aqui numa função de vigilância, que direcione, né, a partir do edital do espectro para determinada tecnologia. Não é como aquela história do videocassete antigamente, que tinha um padrão tal, padrão japonês, tal, chinês, americano, né? Eles vão poder usar livremente o espectro, a avenida de sinal de radiofrequência, eles vão montar esse processo. A questão do valor arrecadado no investimento ainda me incomoda um pouco, mas a gente vai ter outras audiências públicas aqui. Nós vamos também atuar nesse sentido. Acho que você colocou bem o conceito é um conceito entre aspas, porque não é subsídio cruzado, mas é um alcance cruzado, uma possibilidade de investimento cruzado, ou obrigação de investimento cruzado, que é justamente o que leva a quem está nos assistindo à universalização do serviço. É o mesmo conceito que vale para saneamento, para distribuição de energia elétrica, para distribuição de gás natural, canalizado. É o mesmo conceito, apesar de serem comparados com 5G, a gente parece que está falando de uma coisa pré-histórica, né? Mas é o mesmo conceito, universalizar a energia, o atendimento de energia, o atendimento de saneamento, para você ver como a gente está longe, né? Como tem coisas aí abissais entre o mundo do 5G e a realidade brasileira. Quando a gente fala em saneamento, é o mesmo processo, é o mesmo pensamento, né? Você não vai... Tem lugares onde o privado não irá, naturalmente. E é natural que faça isso, não é ninguém aqui obrigado a... Enfim, o Estado, é o dever do Estado exigir isso, cobrar isso, né, fazer isso valer. Afinal, é o Estado brasileiro que concede aquele direito, às vezes até monopolista, né? Monopolista por concessão, porque ali é mais eficiente operar com um do que com vários, para dentro de um espectro, dentro de uma faixa, seja dentro de uma cidade, seja dentro de um alcance de um estado, no caso da distribuição de gás. Então, é uma obrigação de suprir. Ao monopólio instituído, corresponde obrigação de suprir. É diferente daquele monopólio do capitalismo, que é o sonho de consumo de qualquer capitalista, que é ganhar de todos os concorrentes e eliminá-los todos. Esse, paradoxalmente, é combatido pelos órgãos de defesa da concorrência. Ou seja, o cara, quando chega no sucesso total, é decapitado. Mas o monopólio instituído, não. Ele corresponde a uma obrigação de suprir. E essa que nós queremos ver que seja instituída desde o início, porque, do contrário, é aquilo que eu disse. O cara alega, mas isso não estava no meu contrato no começo, essa obrigação eu não tinha, não sabia que tinha que fazer isso. Então, vejam, quem está nos assistindo mais uma vez, a responsabilidade dessas pessoas que estão aqui conosco falando, do Ministério, da política setorial, do Ministério das Comunicações, do Ministério da Inovação, da agência reguladora, do TCU. É uma responsabilidade grande, porque você precisa antever praticamente tudo numa tecnologia que a gente, né, como acho que o Rubens falou, nós não conhecemos todas as potencialidades. Talvez tenhamos até que pensar numa forma de deixar, de fato, lacunas abertas. A gente usa aqui muita expressão quando legisla, conforme regulamento, etc., etc., para que a gente tenha no futuro a possibilidade do cara não dizer, não, isso aí não estava na regra, vocês estão descumprindo a regra. Nós teremos que abrir essas possibilidades, certamente nos Estados Unidos e em outros lugares onde já estão sendo implementadas essas autorizações ou outorgas, isso também deve ser considerado. Por fim, Nilo, por favor. Senador, obrigado. Novamente, acho que o senhor foi preciso na questão de compromissos e como é que isso se traduz num edital e como que a gente constrói essas coisas. As preocupações de todos aqui são as mesmas da agência. A gente tem muita preocupação em sobreposição de compromissos, né? Evitar que a gente tenha uma duplicação de esforços
do Estado, né, no fim das contas, para fazer a mesma coisa. Isso é um desperdício inexplicável, no fim das contas. Então, a gente tem que, ao máximo, tentar ser preciso nisso. Então, a gente tenta fazer isso constantemente, a gente tem levantamentos periódicos sobre isso. Inclusive, o caso do Alominas, que o Paulo mencionou, a gente estava em contato com a Secretaria de Estado sobre esse programa, exatamente para saber o que ia ser feito lá, para a gente poder tirar essas localidades que vão ser atendidas por esse programa do edital do 5G. Então, isso foi feito, a gente não tem sobreposição com o programa deles, com o nosso edital. Saibam que também aqui tem o apoio para cumprir essa difícil missão, que é justamente prever as coisas e escrever, obrigar e depois fazer a fiscalização e assegurar a execução desses importantes empreendimentos, esperando, evidentemente, que a gente faça incluir e faça valer o compromisso de não criar mais desigualdade com essa tecnologia, ao contrário, tentar eliminar desigualdades, ou pelo menos reduzir desigualdades a partir do acesso universalizado, capilarizado, interiorizado. E aí eu quero dizer também que a questão da barreira não é apenas geográfica, é de mercado, é tipo de mercado, tipo de serviço, né? Não é só uma questão geográfica, embora o próprio estudo da Ericsson que vocês mencionaram coloque essas dimensões brasileiras e diferenças sociais como desafios. Isso é praticamente um recado, né? Para a gente, de fato, ter esse cuidado. A gente vai se comparar com a Alemanha, por exemplo, não é a mesma coisa que essa questão da discussão dos Correios agora, né? Dizer que o Correio alemão com o Correio brasileiro não dá para comparar. Então, e mesmo lá, a privatização levou anos até que os Correios lá estivessem capazes de fazer. Aliás, o papel dos Correios numa revisão, eventualmente sendo derrotada aqui, é o que esperamos, essa privatização tresloucada da empresa brasileira de Correios Telecos brasileira, talvez os Correios pudessem ter uma função nesse processo como estatal de apoio, né, para essa universalização. É uma coisa que nós vamos também aqui macerar um pouco com a ajuda de vocês. De novo, sabemos que temos um papel aqui não só de fazer oposição sistemática, mas de construção conjunta. Então, mesmo os ministérios, mesmo quem está aí compondo o governo, não nos vejam como oposição deletéria, ao contrário, como proposições que podem até fazer com que o governo volte atrás em algumas propostas a tempo e reveja, por exemplo, um papel da empresa de Correios nesse novo universo aqui do 5G. Eu queria conferir aqui se há algum senador ainda que queira fazer uso da palavra. Tivemos aqui online a participação dos senadores Daniela Ribeiro, Luiz Carlos Reins, Rose de Freitas, Ângelo Coronel, Vanderlan Cardoso, Nelsinho Trade, Paulo Rocha, Isalci Lucas, Rodrigo Cunha, presidente desta comissão que abriu esta sessão, eu mesmo, Jean Paul Prats, Flávio Arnes e Fabiano Contarato. Não havendo mais a tratar, declaro encerrada esta reunião. Obrigado a todos que participaram, obrigado a quem nos assistiu de casa, do escritório ou por aí pelo Brasil. Obrigado.